nós não estamos aqui para cumprir tabela, estamos aqui, Pai, para cultuar, estamos aqui para Te adorar, estamos aqui para receber de Ti instruções que mudarão as nossas vidas. Se acolhermos com mansidão em nosso coração e aplicarmos durante a nossa vida, essas instruções transformará e produzirá em nossas vidas fruto de justiça, a manifestação do Teu reino. Nós Te rendemos graças nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque Você é o nosso ajudador, o nosso professor, aquele que nos ensina, aquele que nos lembra todas as coisas. Obrigado por uma unção favorável neste lugar. Obrigado por uma unção de ensino favorável. Obrigado por uma unção se movendo em nosso meio. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito nos guiando e nos dando direções. Nós nos rendemos a Ti. Nós estamos aqui apresentando o nosso coração. Expondo o nosso coração. Apresentando ele como uma terra fértil, preparada, lavrada para receber a poderosa semente da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque não estamos aqui ao léu, mas estamos aqui guardados pelo Teu Espírito. Nós estamos aqui alimentados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado porque a palavra é Sua. Obrigado porque a graça é Sua. Obrigado porque a unção vem de Ti. Obrigado porque o Espírito foi o Senhor que nos concedeu. Nosso é o coração disponível e disposto. Eis aqui o nosso coração, a nossa vida. Nós Te agradecemos, nós Te honramos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos nessa noite. No nome maravilhoso e poderoso de Jesus. Amém. Tome o teu assento. O louvor daqui a pouco vocês retornam. Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte de Deus para as nossas vidas. Amém. Eu passei um tempo sem vir aos cultos durante a semana, que eu estava assistindo aula numa pós, mas graças a Deus terminou o módulo 1 e agora eu estou livre novamente para cultuar ao Senhor. Isso é muito bom. Amém. Que honra estarmos juntos nessa noite. Nós vamos aprender um pouco da palavra, para depois a gente seguir para o assunto principal dessa noite, que é a oração, onde a gente vai orar, onde a gente vai praticar aquilo que a gente foi ensinado. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Então, eu queria que você, antes da gente começar, fizesse uma declaração comigo. Pegue sua Bíblia, seja ela impressa ou digital, levante para os céus e diga assim: esta é a maravilhosa, a poderosa, a infalível, a incorruptível e a imutável palavra de Deus, que vai transformar as nossas vidas nessa noite. Amém, irmãos? Eu gosto dessa declaração para que a gente tenha sempre no coração o entendimento correto de quem transforma as nossas vidas, de quem abençoa as nossas vidas. Não são homens, mas é a própria palavra de Deus através da vida de homens. Amém? Aleluia. Então, queridos, nós somos chamados para viver num reino de poder. E a gente precisa ter esse entendimento. Nós vivemos em um reino, amém? Um reino de poder. E uma das mais poderosas ferramentas desse reino é a oração. Diga comigo, uma das mais poderosas ferramentas do reino de Deus é a oração. Amém? Então ela é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para manifestar a sua vontade e o seu governo aqui na terra. Nós precisamos ter essa consciência. Mas, no entanto, por vezes, nós acabamos limitando a eficácia dessa ferramenta, porque nós levamos a entender que podemos fazer sempre tudo sozinhos. E não é errado, de fato, que nós podemos orar só e nós devemos orar sozinhos. Mas nós não podemos limitar a eficácia desse poder, descartando a oração em concordância, ou a oração junto com a igreja, com os nossos irmãos. Amém? Então essa ferramenta, ela é poderosa e tem um determinado momento em que nós precisamos desse ajuntamento para que essa ferramenta amplie a sua eficácia. Amém? Nós sozinhos podemos muitas coisas nas nossas orações, mas juntos nós não
se não estivermos juntos, nós não vamos alcançar a plenitude daquilo que Deus deixou como responsabilidade para nós, de usar essa ferramenta em conjunto. Amém? Então abre comigo no livro de Mateus capítulo 18 e verso 19. Aleluia! Se você está usando uma versão digital, talvez a sua Bíblia esteja com as letras vermelhas, é porque essas são palavras de Jesus. Amém? Então, Mateus capítulo 18, verso 19, disse Jesus: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre toda a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Amém? Então, Jesus ele nos apresenta uma chave poderosa nessa fala dele. Ele apresenta para nós a oração de concordância, uma chave que é uma autoridade legal e coletiva. Tá? Ele não está nos dando uma fórmula mágica. Ele não está nos dando algo ritual ou religioso. Pelo contrário, ele está revelando para nós um princípio. Diga, um princípio. Então não é algo mágico, não é algo que é religioso, mas é um princípio que Jesus ensina que a gente deve fazer. Amém? Então, quando a gente pega esse princípio fundamentado na unidade e na fé, nós vamos liberar de forma plena o poder de Deus sobre essa terra. Amém? Aleluia! Então, para que esse poder seja liberado de forma plena no corpo de Cristo, nós precisamos compreender que existe um nível de manifestação sobrenatural que só é alcançado quando os nossos corações se alinham. Quando os nossos corações eles batem no mesmo ritmo. E a gente precisa entender isso. E nessa noite eu quero trazer esse ensino para que a gente possa compreender um pouco mais sobre a oração de concordância. Mas eu quero trazer esse ensino baseado em 3 pilares. Primeiro, para a gente entender essa concordância, o que significa. Para a gente entender que há um ambiente onde essa concordância se move ou se manifesta. E há uma posição ao qual precisamos ter o entendimento para que seja completa a ação quando a gente ora em concordância. Amém? Aleluia! Então, para a gente entender de fato o que é essa concordância, a gente pode trazer o entendimento dessa palavra. Quando Jesus fala em Mateus, no capítulo 18, 19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, essa palavra concordar, o pastor Rick Renner, no seu livro Pedras Preciosas do Grego, ele traz o entendimento dessa palavra no texto original como a palavra symphonel. Essa palavra concordarem é a palavra symphonel, que é composta de sum, um prefixo, mais o fonel. O fonel, essa expressão, ela significa fazer um som. Ela dá a ideia de fazer um som, emitir um tipo de som. E a palavra ou o prefixo sam, que ela traz a ideia de fazer algo juntamente com outra pessoa. Então, quando a gente junta essas 2 palavras, temos o ato de produzir um som perfeitamente coordenado e misturado com o outro. E é daí que a gente, no português, tira a palavra sinfonia. Então, quando Jesus fala que quando 2 concordarem, ele está falando que não é algo simplesmente mecânico, mas é como se fosse uma grande sinfonia, onde cada pessoa que está ali em concordância, ela recebe uma mesma música. Não é assim que funciona numa sinfonia? Ou cada um de uma sinfonia recebe uma letra de uma música? Imagina uma sinfonia onde cada pessoa responsável por um instrumento recebe uma letra diversa. Não terá harmonia, ficará uma bagunça e o som não será agradável. Mas numa verdadeira sinfonia todos recebem a mesma letra.
Então Jesus está dando a entender que todos nós devemos alinhar o nosso coração a uma mesma palavra, a um mesmo entendimento, a uma mesma atmosfera, para que juntos possamos, unidos, emitir um som harmonioso, sincronizado, na mesma frequência, que se torna belo. Essa é a nossa oração, em concordância. Então a gente precisa primeiramente ter esse conceito, de que quando a gente vai orar em concordância uns com os outros, a gente não pode fazer isso de toda forma. A gente não pode fazer isso de todo jeito. Não é uma pessoa aqui na frente falando e você, isso aí, tá bom. É isso aí, ok, isso, amém. Entende? Entende que você vai estar descompassado nessa sinfonia? E que o resultado dela não vai ser agradável? Mas se a gente entender o princípio de concordar como sendo eu fazer a minha parte, de alinhar o meu coração, alinhar a minha vida, alinhar os meus pensamentos, alinhar aquilo que eu estou disposto a fazer juntamente com o meu irmão, para que juntos nós iremos tocar no mesmo tom, andar na mesma harmonia, a gente vai alcançar aquilo que a gente quer e que a gente pediu. Então Jesus está dando esse grande exemplo. Amém? Ela só pode ser executada quando a gente está no mesmo ambiente, misturados, cooperando e alinhados de uma forma profunda. Quando Jesus fala em concordância e oração, ele está se referindo a pessoas cujos corações, mentes e fé estão completamente sincronizados. Quando a igreja se une nessa frequência, nós deixamos de fazer um ruído e passamos a formar uma sinfonia em oração. Amém? Produzindo um som de unidade que ecoa no mundo espiritual. Essa oração é a fé misturada e sincronizada e que será sobrenaturalmente respondida. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o que Jesus falou quando falou concordância. Ele falou sobre isso, sobre uma grande sinfonia. Amém? E a gente precisa, no segundo pilar, compreender que há um ambiente que precisa estar preparado para essa sinfonia acontecer. E quando eu falo de ambiente, e a gente está falando de sinfonia em alinhar os corações, eu estou falando de um coração limpo, de um coração desprendido de mágoas, de raivas, de dúvidas, de coisas que irão interferir nessa sinfonia, que irão interferir nessa música. Quando a gente chega para uma oração em concordância, carregados de coisas dentro do nosso coração, de raiva, de falta de perdão, de mágoa, de dúvida, essas coisas vão impedir que você toque na harmonia correta. Elas vão causar um ruído e esse ambiente ele não vai produzir a oração que alcança os céus, que rompe o natural, que rompe o sobrenatural. Então o ambiente precisa estar bem preparado. Que ambiente é esse? O seu coração precisa estar limpo, alinhado, santificado, para que você seja um instrumento poderoso na oração em concordância. Se a gente voltar a usar o exemplo da sinfonia, imagina todos os instrumentos afinados e um desafinado. Isso vai atrapalhar a rítmica dessa música, desse som. Então essa atmosfera de bênção, ela é necessária. Abre comigo no Salmo 133. Aleluia. Esse ambiente precisa estar bem preparado. E eu lembro, hoje pela tarde, eu estava conversando com Israel, cadê Israel? Está ali. A gente conversava hoje pela tarde sobre relacionamentos.
E a gente falava sobre um exemplo, eu acredito que foi de um livro de Kenneth Hagin, sobre o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal que Hagin ensina. Que a gente precisa entender que nós temos um relacionamento com Deus que é o vertical, mas um relacionamento horizontal também com os nossos irmãos, igreja, cônjuge, famílias. E quando a gente fala em concordância, a gente está falando desse relacionamento horizontal. Se ele não estiver bem alinhado, a gente não pode achar que isso não vai impedir ou vai trazer resultados ruins para o nosso relacionamento vertical. Nós precisamos estar bem tanto verticalmente como horizontalmente. Nós precisamos estar bem horizontalmente para que as nossas orações sejam atendidas verticalmente. E relacionamentos eu sei que não são fáceis, amém? Lidar com pessoas a todo tempo não é uma coisa tão fácil, tão simples, amém? Mas nós temos ferramentas que Deus nos deu para isso. O fruto do Espírito, ele está disponível em nossa vida para isso. Porque quando Paulo fala em Gálatas sobre as obras da carne, muitas delas são problemas de relacionamento. Então a gente entende que o fruto do Espírito vai nos auxiliar a moldar o nosso caráter para que a gente possa lidar com esses relacionamentos. Amém? Então a gente precisa entender isso para estar bem aqui, horizontalmente, para que a gente possa também ter um relacionamento bom verticalmente. E a gente precisa entender esse lado também. E isso é o que vai favorecer o ambiente. Amém? Então lá em Salmos 133 diz assim: ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Verso 2: e como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? E eu acho interessante esse Salmo 133, porque ele fala sobre essa unidade. Ele fala como é preciosa essa unidade. E eu acho interessante porque no final, a gente pode notar que a bênção, ela não é implorada. Ela não é pedida. A bênção, ela é ordenada quando há unidade. Então, quando a gente mantém essa unidade, esse ambiente favorável, não é a gente pedindo para Deus nos abençoar. Não é a gente implorando a bênção, mas é a gente cumprindo um desejo e um propósito de Deus, ao qual, quando Ele observa, Ele mesmo ordena que a bênção seja derramada naquele lugar, naqueles corações, naquele meio. Amém? Então Ele ordena. Eu cumpro o princípio de viver bem e unido, e Ele ordena bênção e vida para sempre. Amém? Aleluia. Então a gente precisa ter esse entendimento de manter o coração limpo das ofensas. Isso não é apenas uma regra de boa conduta. Não é somente para viver bem na sociedade, mas é algo que é precioso para Deus. É algo que Ele vai encontrar um ambiente favorável para que coisas do seu reino sejam manifestas. Então a gente precisa parar de achar que viver bem com os outros é uma regra da sociedade. Vai além da educação. Vai além do que a gente aprendeu como humanos. É um princípio que Deus ama. É algo que Deus olha e diz: ali é um lugar que eu posso manifestar a minha bênção, a vida abundante que há em mim.
E entendendo isso, eu paro de pensar com o meu umbigo e achar que tudo se trata de mim, ou da minha vida, ou da minha posição, ou do meu status. Não. Eu mantenho um bom relacionamento por causa dele, porque é favorável a ele, porque agrada a ele, porque é um ambiente propício para ele manifestar-se em nosso meio. Vai além de nós. Não posso ser egoísta a tal ponto. Mas eu considero que a palavra diz. Porque a minha vida e a sua vida é para agradar aquele que nos salvou. Amém? É muito mais do que agradar o próximo. É muito mais do que ser educado com o próximo. Amém? Nada disso é errado, amém? Ser educado, ser agradável, ser amável, mas com a intenção correta. Não é para bajular ou para sair bem na fita. Não é para ganhar um legal das pessoas. É para que Deus olhe para as nossas vidas andando em unidade, em acordo, por causa do que Ele nos ensinou. E aí sim, a gente vai desfrutar daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Então esse é o segundo pilar. E por último, para que toda essa sinfonia e esse ambiente aconteça, existe uma posição que o próprio Jesus ensinou. Se você voltar a um versículo de Mateus 18, 19, for para Mateus 18, 18, ele vai falar algo poderoso. Mateus 18, 18, ele diz assim: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes da terra será desligado nos céus. Jesus aqui ele não estava falando de oração. Ele fala de oração no versículo seguinte. Por isso que ele continua no versículo dizendo: em verdade também vos digo. Ele não está sendo redundante. Porque Jesus está falando um princípio posicional, que é a autoridade que nos foi dada. Primeiro Jesus fala sobre autoridade. Nós precisamos estar conscientes dessa posição, da autoridade que Ele nos deu. Ele disse: o que vocês ligarem aqui na terra será ligado nos céus. Autoridade, delegada pelo próprio Jesus. Ele sabia que no nome dele nós iríamos fazer grandes coisas. E ele deixou para nós claro que antes de nos movermos em oração, antes de concordarmos, antes de um ambiente favorável, antes de uma sinfonia, nós precisamos entender que nós somos revestidos de autoridade para isso. Para nos juntarmos, alinharmos os nossos corações e orarmos. E a consequência dessa oração, no versículo 19, diz: ser-lhe-ás concedidas pelo meu Pai. Jesus não está dizendo que quando a gente entende a autoridade, se posiciona no ambiente, ora em concordância, Deus vai analisar se vai dar o que a gente está pedindo, não. Eu vou ver se vai ser feito. Deixa eu ver se vai dar certo o que vocês estão me pedindo. Jesus disse: vai ser dado a vós pelo meu Pai. Então, quando eu alinho meu coração a essa palavra, eu entendo aquilo que a palavra nos ensina e coloca diante dos nossos olhos, e ela se torna a nossa base para que a gente se junte no mesmo coração, no mesmo ambiente favorável, revestidos da autoridade, e nós oramos em concordância por algo, vai ser dado. Não vai passar por uma análise de crédito. Não vai ver, deixa eu ver aqui se o pastor Lenildo, ele orou com quem? Sei não, hein? Acho que não. Autoridade.
coração alinhado, ambiente favorável, concordando numa mesma palavra, é impossível que o reino de Deus não se manifeste através das nossas orações. Tudo nós podemos nele. Amém? Aleluia. Jesus estabeleceu isso. Há uma exatidão absoluta nisso. Vai ser dado. Amém? Quando dois crentes se posicionam na terra com base de autoridade legal, isto é, fundamentados em uma promessa clara da palavra, o céu se move. Deus está totalmente comprometido em honrar a sua própria palavra. Amém? Aleluia. 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 Quando dois crentes concordam, eles não estão implorando para Deus fazer algo que Ele já fez. A gente não está implorando para Deus fazer algo que Ele já fez. A gente está manifestando aquilo que Ele disse que ia acontecer. Quando a gente ora por vidas sendo alcançadas, vidas serão alcançadas. Cura será manifesta. Poder será derramado. Porque é algo que Jesus já nos deu. Que Deus já nos deu em Cristo. Paulo tinha essa consciência quando ele falou que todas as bênçãos já nos foram dadas em Cristo. Aí Cristo disse assim, olha, em meu nome, se vocês se juntarem, se vocês se juntarem, com um coração alinhado, favorável, um ambiente propício, tudo o que vocês pedirem, Deus vai conceder a vocês. Então nós precisamos entender isso. Todas as vezes que nós nos juntamos para orar, seja no momento de oração, na quarta tarde, seja na quarta nobre, mas a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ser movido por esse entendimento, para que as quartas-feiras elas façam sentido, para que estar aqui faça sentido, seja à tarde, seja à noite, faça sentido. Porque senão, gente, é mera religiosidade, cumprimento de tabela, e a gente não vai mudar em nada o ambiente, a vida e o reino. Deus quer se manifestar. Ele sempre quis se manifestar através do homem, sempre foi o desejo dele. Deus quer se manifestar através das nossas vidas. Deus quer se manifestar através dessa igreja. Todas as vezes que nós nos juntamos aqui, é do coração de Deus manifestar os céus na terra. E esse ambiente precisa estar preparado e propício para essa manifestação. Para que a gente faça sentido, para que faça sentido o que a gente está fazendo aqui, todos os dias que vemos orar. Amém? Então a gente vai praticar essa palavra agora. Amém? Então eu quero que você fique de pé, por gentileza. Eu quero que você não fique isolado, mas eu quero que você se junte. Se possível, todos deem as mãos. Nós não estamos em grande número agora, que não nos possibilite juntar as mãos. E antes da gente começar a orar em concordância por algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração, na verdade 3 delas, nós vamos orar por famílias, nós vamos orar pelo seminário de oração que vai começar essa semana, e nós vamos orar pelo avanço da nossa igreja para esse segundo semestre. A gente não pode achar que está bom, que valeu. Pelo contrário, a gente vai orar pelo um avanço sobrenatural da nossa igreja.
alcançando vidas, manifestando o poder nessa terra, nesse bairro, no propósito daquilo que Deus colocou no coração da nossa liderança, mais e maior. Mais e maior. Mais e maior não se trata somente de mim e você individualmente. Não. Também se trata da nossa igreja. Mais e maior. Você acha que nós já alcançamos isso nesse primeiro semestre? Mas você acha que o tempo já se findou? Não. O tempo de Deus se chama hoje. Então, a princípio, antes da gente começar a orar por essas três coisas, família, pelo nosso seminário de oração e pelo avanço da nossa igreja, para esse segundo semestre, a gente vai orar um pouco em línguas, para que você discirna o seu coração. Há algo que ainda te impede, há algo que ainda te deixa fora de compasso para entrar nessa harmonia. Afine seu instrumento, alinhe seu coração, esvazie ele de coisas que você já sabe, que já lhe foram ensinadas nesse púlpito, que não condiz com o reino, mas que você insiste em carregar. E por causa disso você está descompassado do ritmo de Deus. Então, o louvor vai conduzir algo suave, enquanto nós vamos orar em línguas por alguns minutos, para discernir os nossos corações, para que você se liberte, caso você tenha, amém, irmãos? Não estou dizendo que todo mundo aqui está condenado a algo desse tipo. Se você não tem, amém, irmãos, ora no Espírito, vai afinando o teu instrumento, vai dando a nota no teu Espírito, para que quando a gente comece, você esteja totalmente sincronizado e alinhado nessa sinfonia dos céus. Então feche os teus olhos, ora em línguas, discerne o teu coração. Nós vamos fazer isso por alguns minutos, amém?
te branda santo do suchobras. Oh, aleluia. 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 Há alguém no nosso meio que tem se sentido sempre pesado. Todas as vezes que vai se mover, que vai orar, que vai ler a Bíblia, que vai ter algum tipo de comunhão com Deus, mas sente um peso sobre a sua vida, um peso que te condena e você não sabe certamente o que é aquilo, mas é algo que te impede de avançar, que te deixa pesado mesmo, como algo sobre as suas costas. Há alguém no nosso meio que está nessa condição? Vem aqui na frente. Nós vamos impor as mãos sobre você. Amém. Porque o Espírito revela para nós. Amém. Há mais alguém nessa condição? Porque tem o desejo dentro de você. Tem a vontade, mas sempre tem algo freando, te parando. E você já disse, eu não quero isso, eu não sei o que é isso. Por que isso acontece? Por que isso está assim, acontecendo? Esse peso. Há alguém mais nessa condição? Não fique com vergonha. Nós estamos aqui todos no mesmo som, numa mesma harmonia, para despedaçar todo jugo, todo peso que não vem da parte de Deus. Essa é a oração em concordância, essa é o poder de Deus em manifestação neste lugar, para te auxiliar, para te fazer romper, para te fazer avançar, para libertar você de coisas que não vêm da parte de Deus. Não se envergonhe. Mas eu tenho vergonha porque eu já tenho tanto tempo de igreja e essas coisas ainda me param, ainda me deixam vagarosos. Ei! Há um poder em manifestação neste lugar, nesta harmonia, nesta sinfonia, para trazer libertação para o povo de Deus. Oh, rebramama sancho do braço. A igreja continue orando em línguas. Que nós vamos impor as mãos sobre os nossos irmãos. Eu queria chamar o pastor Sueldo e Patrício para a gente impor as mãos sobre eles. Enquanto a igreja ora em línguas. Não saia do ritmo, não entre no descompasso. Continue orando, continue buscando, alinhe seu coração. Transforme esse ambiente num ambiente favorável.
livres, livres, oh, livres, livres para correr a carreira, livres para avançar, livres para cumprir o propósito e o chamado que Deus colocou nas nossas vidas. Livres. Obrigado, Pai, porque nenhuma arma forjada contra as nossas vidas prosperará. Livres. Oh, ei. Oh, seu coração está alinhado. Seu coração está pronto. Nós vamos orar sobre famílias. Oh, Pai, nós te agradecemos e levantamos as nossas vozes em clamor das famílias. Nós colocamos, Pai, as famílias diante de Ti, blindadas pelo Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o diabo não irá destruir as famílias que têm os pés firmados na rocha chamada Jesus Cristo. Obrigado por toda e qualquer armadilha do diabo contra a vida das famílias desta igreja, caindo por terra em nome de Jesus. Nós declaramos casamentos blindados. Nós declaramos homens, maridos, cheios da Tua sabedoria, cheios do Teu Espírito, não flertando com o mundo, não desejando no que o mundo há, mas cada vez mais sedentos pela Tua palavra, sedentos pelo Teu Espírito, conduzindo a família, como um bom pastor conduz as suas ovelhas. Obrigado por cada vez mulheres mais sábias, fortes, cheias do Teu Espírito, sábias conselheiras. Oh! Obrigado por homens cuidando das suas mulheres. Obrigado, cada um manifestando o que a palavra ensina em seus lares. Obrigado por filhos guardados pelo Espírito, guardados pelas orações dos pais. Oh! Obrigado pelo Espírito dando direções e conduzindo as famílias a um lugar de unidade, a um lugar de paz. Obrigado pela manifestação do Teu reino nos lares. Paz, alegria e justiça sendo manifesto nos lares, nas casas. Oh, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo nosso seminário de oração. Declaramos um avivamento de oração nessa igreja. Corações sendo despertados. Corações incendiados. Desejosos a mergulhar cada vez mais em uma vida de oração. Numa vida de compromisso, numa vida onde os nossos instrumentos estarão alinhados ao ritmo dos céus. Obrigado, Pai, porque os nossos olhos irão ver o que as nossas bocas declaram. Ei, homens e mulheres cheios, avivados. Não será apenas um evento, mas um mover do Espírito. E nós desejamos e nós declaramos o coração dessa igreja alinhado, pegando junto, desejosos. Não será apenas mais um evento. Será um divisor de águas. Será um ponto de corte para uma vida cheia do Teu Espírito, cheia
da tua graça, cheia do teu poder. Oh, Pai, obrigado pela vida de cada ministro. Obrigado pelo abrir da boca deles palavras inspiradas pelo teu Espírito. Obrigado, Pai, porque eles não virão aqui somente falar instruções, mas palavras de vida eterna. Oh, obrigado, Pai, por um tempo sobrenatural nesses dias. Obrigado por dias sobrenaturais. Obrigado pela manifestação do teu reino neste lugar, nessa terra. E que se cumpra a tua vontade neste lugar, neste seminário, nestes dias, como ela é cumprida nos céus. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela nossa igreja. Nós estamos inconformados. Nós queremos avançar. Nós queremos ir mais longe. Nós queremos o mais e o maior. Nós não queremos um segundo semestre estático, mas um segundo semestre onde a tua igreja irá se mover, alcançar vidas, projetos saindo do papel, vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas. Nós iremos alcançar todo esse bairro. Nós iremos ter noites de cultos onde haverão multidões de salvos. Pessoas entrando nesse prédio e tendo a sua vida transformada, impactada, avivada. Nós não seremos mais os mesmos. Ei, por onde nós passarmos, iremos exalar o bom perfume de Cristo. Pessoas olharão para as nossas vidas e desejarão a Cristo. Multidões se movendo. Nós declaramos cultos onde haverá manifestação de cura, manifestação do teu poder, avivamentos, portas abertas, coisas que estavam travadas sendo destravadas, coisas que estavam emperradas saindo do lugar, tomando movimento. Ei! Pessoas sendo cheias da tua palavra, cheias do teu Espírito, noites de mover do Espírito, noites de ficarmos embriagados no Espírito, de desfrutarmos de uma atmosfera sobrenatural. Nós iremos avançar, nós iremos correr numa velocidade que nunca corremos antes. Porque nós estamos alinhando os nossos corações, porque nós estamos alinhando os nossos propósitos. Nós não seremos acelerados como um carro desgovernado, mas acelerados pelo Espírito, orientados no fluxo correto, no tempo certo, coisas sendo manifestas, milagres acontecendo, em nome de Jesus. Prepare seu coração, prepare sua vida, porque novos tempos começaram para essa igreja.